Deus, aleluia. Aplauda mais forte aí, meu irmão. Isso, dê um brado de vitória a ele, diga aleluia. Amém? Seja bem-vindo ao nosso Terça Mais, pode se assentar aí, fica à vontade. Quem aqui está feliz, diga amém. Aleluia, nós também estamos felizes. Por estar aqui com vocês mais uma vez. Amém? Quantos aqui lembram o nosso tema desse mês? Nós estamos falando sobre o quê? Alguém sabe? Nós estamos aqui falando sobre rever conceitos, essa é a parte 3 da nossa palavra. Amém? Que você fique bem tranquilo aí no que nós vamos falar. Nós vamos falar hoje sobre honra, amém? Repita comigo, honra ao Senhor. Você entende isso? Você tem vivido isso? Você tem experimentado isso? Você tem procurado viver dessa forma? É sobre isso que nós vamos falar aqui. Eu sei que eu estou parecendo o cara do Globo Repórter, né? Onde vivem, onde comem, mas é para que a gente possa pensar um pouco sobre isso, sobre o que nós estamos vivendo. E sempre, irmão, sempre que eu tenho tido a oportunidade de estar aqui com vocês, eu tenho falado sobre condução e conduta de vida. Deus tem me levado a isso, Deus tem me trazido essas palavras, e a gente sempre fala sobre condução, sobre reforma da nossa mente, né? Sobre nós não nos conformarmos com esse mundo, como está escrito em Romanos 12. E hoje é mais um pedacinho disso que Deus tem colocado no meu coração, e veio muito forte essa questão da honra sobre nós. Amém? Para nós entendermos se eu e você, com o que nós fazemos, se nós estamos honrando ao nosso Deus. Sabe por quê, irmãos? Porque eu não sei, porque eu não vi em outras épocas, né? Eu também não creio na reencarnação. Mas como é difícil entender, porque o ser humano nesses dias quer honrar ele mesmo. Então, muitas das brigas que existem, muitas das discórdias que existem, muitas das desistências que existem é porque o meu ego não está sendo honrado. Isso é na igreja, isso é na faculdade, isso é dentro de casa, isso é onde você estiver. Então, nunca se viu esse povo que quer que o seu coração, que a sua mente, que as suas ideias, que o seu ego, que o seu eu seja honrado. E aí a gente começa a ver esse entreveiro de coisas que estão somente esfriando a igreja nesses dias, amém? E uma das perguntas que eu já quero iniciar aqui é: qual é o lugar que Deus ocupa no seu coração? Você pode fazer essa pergunta para você mesmo? Qual é o lugar que Deus ocupa no meu coração? Você que tem participado, você que já aceitou Jesus, você que tem ouvido a palavra, você que tem tido TSD, qual é o lugar que Deus ocupa no seu coração? Amém? E por que você faz o que você faz? Por que eu estou na igreja? Por que eu estou trabalhando em algum ministério? Por que eu estou pastoreando? Por que eu estou querendo constituir família? Por que eu estou em certa faculdade? Qual é o intuito do meu coração? Queridos, isso é muito importante você saber, porque senão a gente vai ser uma igreja perdida. Uma igreja perdida é aquela que somente coloca a culpa em terceiro, sendo que o coração dela está sem direção nenhuma, e ele não consegue entender se de fato a vida dele agrada a Deus. E nós fomos criados para isso, amém? Para sermos adoradores que o adoram em espírito e em verdade, glória a Deus. Então a definição de honra, irmãos, é alta consideração. Quando eu honro alguém, estou colocando aquela pessoa em alta consideração, amém? É um valor que você percebe da pessoa, e você também está fazendo distinção para as demais. Quando eu decido entregar alguma coisa que vai honrar uma pessoa, eu estou fazendo com ela distinção das demais. Então, será que eu tenho tratado Deus dessa forma? Será que o meu agir em relação ao reino de Deus tem demonstrado esse valor percebido? Tem demonstrado que Ele está em alta estima no meu coração? Será que as minhas atitudes, irmãos, isso envolve tudo? Amém? São várias etapas da nossa vida, são várias áreas que nós temos para viver, mas todas elas devem exaltar e honrar a quem? Aquele que me criou, que me deu o dom da vida, ok? Então a gente começa a entender que o evangelho tem que ser completo, ele tem que ser um todo nas nossas vidas. E a gente quer começar a fragmentar o evangelho, a gente quer somente viver aquelas partes que não exigem de mim.
Eu digo para você, irmão, se você é bom numa área, certamente você não vai ser em outra. Então a gente começa a querer driblar as coisas para que eu viva somente aquilo que não confronta o meu interior. E dessa forma eu não estou honrando a Deus. Isso envolve finança, isso envolve casamento, isso envolve ministério, amém? Então se você tem finança, ela precisa honrar a Deus, amém, querido? Glória a Deus. Se você tem um casamento, ele precisa honrar a Deus, amém? Se você trabalha e faz parte de um ministério, você precisa fazer o quê? Com aquilo que você faz? Honrar ao Senhor. Não a mim mesmo. Eu não estou numa igreja, não pastorei uma igreja, não faço parte de um ministério para que eu seja honrado com aquilo. Amém, gente? Glória a Deus. Honra a gente dá para quem merece e não para quem precisa. Vamos lá, para vocês entenderem um pouco disso aqui. Como a gente poderia hoje honrar o homem mais rico do mundo? Nem sei quem é. É o Elon Musk? Irmãos, como honraria esse cara? Você pode dar o que for, irmãos. Não tem como o valor que você entrega para ele, porque não precisa daquilo, amém? Mas se você chama ele diante de uma plateia, você faz uma placa de honra por tal coisa, talvez um prêmio Nobel, sei lá. Você está entregando a ele algo que ele mereceu, porque ele está sendo honrado por algo que ele fez por merecer, amém? Você não pode entregar a honra, uma atitude de honra para aquela pessoa que precisa. Eu preciso ser honrado para eu me sentir melhor. Não, honra se dá a quem merece, amém? E toda a honra e toda a glória seja dada a quem? Ao Senhor. Por isso, meu irmão e minha irmã, a sua atitude, o seu jeito de viver, a sua conduta de vida precisam exalar essa honra para o Senhor. A gente vai ler uns textos aqui para tudo que nós estamos falando. Queria que você abrisse aí um texto que para mim ele é chocante e ele é atemporal, que significa que não tem período que ele vale, amém? 1 Samuel capítulo 2 versículo 30. Quem achou, diga amém. Essa história de um sacerdote chamado Eli. Ele foi escolhido por Deus, ele tinha uma promessa que toda a sua casa serviria, toda a sua descendência serviria ao Senhor, na sua posteridade. Depois dele viriam seus filhos, que eram Ofni e Finéias. Mas eram dois caras sem escrúpulo nenhum, amém? Eles roubavam a oferta, eles faziam o que queriam com a oferta que era colocada no templo, eles não tinham correção nenhuma. E chegou até o ouvido do seu pai que eles estavam praticando essas barbaridades, essas atrocidades aí, e o pai dele não tomou nenhuma providência. Dessa forma, uma promessa que ele tinha para toda a sua descendência de permanecer na casa do Senhor, sendo sacerdotes, ele perdeu porque ele não tomou providência nenhuma em relação aos seus filhos. Mas o que me choca é essa parte aqui, ó. Quem achou, diga amém. Diz assim, ó, 1 Samuel 2:30. Portanto, o Senhor, o Deus de Israel, diz: na verdade, eu prometi que a sua casa e a casa de seu pai andariam diante de mim para sempre. Mas agora o Senhor diz: longe de mim tal coisa. E o que me choca é isso aqui, ó. Porque honrarei aqueles que me honram, porém desprezarei os que me desprezam. Preste atenção, meu irmão, que só tem duas atitudes aqui: a honra e o desprezo. Ele não menciona nenhuma outra. Ele diz assim: quem me honra, honrarei, e quem me despreza será tratado com desprezo. Ou seja, irmãos, quando eu decido não honrar ao Senhor, porque isso é uma decisão, eu estou desdenhando, desprezando aquilo que deveria estar honrando o meu Deus, o meu Senhor. Então, quando eu faço um trabalho de qualquer forma, eu estou ferindo isso. Isso é um princípio bíblico. Colossenses 3 fala que tudo que a gente fizer tem que fazer conforme para o Senhor. Então, onde eu coloco minha mão, se eu não estou honrando ao Senhor, eu estou ferindo isso aqui. Eu estou, talvez, sendo tratado com esse desprezo. Credo, pastor, está escrito aqui.
E essa não é uma frase somente dita para o sacerdote ali naquela época, porque ele diz assim: aos que me honram, eu honrarei, e os que desprezam serão desmerecidos. Isso aqui é muito forte e muito chocante. Eu estava lendo um livro uma vez falando sobre isso aqui, e ele disse que chega num ponto que talvez Deus não esteja nem ouvindo a oração daquela pessoa. O pastor Josué falou um pouco sobre isso no domingo também. Isso pode acontecer? Sim. Nosso coração estiver totalmente torto. E isso aconteceu aqui, irmãos, e o desfecho dessa história é que os 3 morreram. O sacerdote morre, os 2 filhos morrem, e aí vem aquele lance de Samuel assumir o lugar, que era de Eli, se torna o novo sacerdote. Sua mãe estava chorando, porque não tinha filhos e tudo mais. E Deus, Ele sempre vai levantar pessoas que o honram. Ele está à procura de pessoas que o adoram em espírito e em verdade. Amém, queridos? Então não é suficiente quando eu estou honrando somente por fora. Nós estamos falando aqui sobre honra ao Senhor, amém, queridos? Mas isso aqui envolve todas as áreas da nossa vida. Porque é muito fácil eu estar trazendo nos meus lábios e na minha conduta exterior a honra, sendo que o meu coração por dentro está apodrecido. E a minha oração e a minha... Não a minha angústia, mas a minha oração sobre a nossa igreja é que isso deixe de existir. A começar por nós, para que a gente possa levar isso para fora. Mas existe hoje uma casca, irmãos, as pessoas dizem que honram umas às outras, às vezes até dão presente, mas o coração por dentro, ela está querendo matar. Ela está querendo acabar. Quando a pessoa se dá mal, quando a pessoa descobre uma doença, quando a pessoa perde dinheiro, aquela outra pessoa que diz que honra e ama fica feliz. E assim é também com o Senhor. A gente está aqui às vezes dizendo algo, a gente canta aqui no domingo, na terça, a gente faz uma oferta, a gente até trabalha na obra de Deus, mas o nosso coração não está de fato honrando a Ele, sendo que de fato é isso que interessa. Amém? Deus, Ele está olhando o nosso coração, porque o exterior é fácil, queridos. E não adianta a gente ser aquela pessoa que só honra no exterior. A gente tem que honrar como um todo, principalmente o nosso coração, amém? Ok? Glória a Deus. Podemos dizer que nós honramos sem honrar ao Senhor. Abra sua Bíblia lá em Mateus capítulo 21. Uma parábola contada por Jesus, que diz assim. Mateus 21, versículo 28. Acharam? Diz o seguinte: o que vocês acham? Um homem tinha 2 filhos. Chegando-se ao primeiro, ele disse: filho, vá hoje trabalhar na vinha. Ele respondeu: não quero ir. Mas depois, arrependido, foi. Dirigindo-se ao outro filho, o pai disse a mesma coisa, e ele respondeu: sim, senhor. Mas não foi. Qual dos 2 fez a vontade do pai? Eles responderam: o primeiro. Então Jesus disse: em verdade lhes digo que os publicanos e as prostitutas estão entrando no reino de Deus primeiro do que vocês. Isso aqui mostra 2 filhos que um disse que não iria, porém ele foi. Os lábios dizem uma coisa e o coração conduz a outra. E o outro filho fez justamente o inverso. Isso aqui é uma parábola. Então ele disse que não iria e foi. O primeiro disse que não iria e foi, e o outro disse que iria e não foi. E Jesus pergunta: qual você acha que honrou o pai, que obedeceu? E as pessoas falam que a pessoa que disse uma coisa, mas o seu coração honrou ao Senhor. Então você, filho, você que é esposo, você que é esposa, a gente está às vezes dizendo que honra o nosso cônjuge, a gente está dizendo que a gente honra os nossos pais, estamos dizendo que honramos os filhos, mas o nosso coração não está condizente com a nossa carcaça aqui fora. Eu sempre uso o exemplo do lixo, né? Às vezes você leva o lixo lá para sua mãe e você está por fora, você está reluzente, mas por dentro, irmãos, a gente não quer nem saber daquilo, a gente está praguejando de tudo que é jeito. Eu lembro quando eu
Eu era líder de célula, irmãos, bem no início da minha caminhada com célula. Eu não sabia fazer célula, eu tinha vergonha de tudo, eu tinha vergonha de fazer a oferta, eu tinha vergonha de pedir o lanche. Fica a dica, viu, irmão? Se você faz parte de uma célula, leva o teu lanchinho lá, viu? Se você não faz parte de uma célula, você tem uma oportunidade amanhã, 19h30, amém? Mas, irmãos, eu não queria desapontar o meu pastor, e eu não queria falar para ele que eu não queria mais nem ver célula na minha frente. Eu ia lá todo sábado, a minha esposa trabalhava na farmácia, não tinha como ela estar na casa comigo, e aí eu lembro que eu lavava a varanda assim, praguejando. Mas que não vem ninguém, não aguento mais essa célula. E daí pra cima, irmão, sabe? Podre, estava podre. Fazendo, e aí chegava o pastor para supervisionar, e eu, aleluia, glória a Deus, hein? Top, pastorzão, vamos avançar, ó. Uhul! Não estava honrando a igreja, não estava honrando o pastor, coisa nenhuma, muito menos a Deus. Só que o único que sabia de fato era Deus. Amém? Isso mudou para a honra e glória do Senhor. A gente foi para frente depois, mas demorou um pouquinho. Então, queridos, é esse embaraço no nosso coração que precisa cair. Nós estarmos entendendo algo e fazendo o contrário. Muitas vezes eu até entendo, mas eu não quero, porque fazer o que é certo vai custar de mim. Sabe a coisa que mais custa para a gente fazer o que é certo no reino de Deus nesses dias? É o orgulho, irmão. O orgulho tem desapontado muita gente. Principalmente o coração de Deus. Porque Ele não curte um coração altivo. E essa palavra é para a gente entender se de fato a nossa conduta está sendo de honrar aquilo que Deus colocou nas minhas mãos. Faz um retrospecto aí, irmão, que Deus tem colocado na sua mão, que chance você tem tido de exaltar o nome dEle, de honrar o nome dEle. Quantas pessoas têm a chance no Brasil, no mundo, de sentar com autoridades, irmãos, de falar em mesa de reis e príncipes, e eles têm a oportunidade colocada nas mãos dEle por Deus, para honrar o nome dEle. E essas pessoas estão envergonhando o nome dEle. Mas a gente começa a olhar para quem é grande, e nós somos às vezes pequenos, a gente faz as mesmas coisas, em proporção menor. Se hoje é um ministério, se hoje é uma célula, se hoje é um cargo na igreja, irmãos, e aquilo não está exaltando o nome dele, mas na verdade está envergonhando, eu preciso realmente mudar e ter uma metanoia do meu pensamento nesses dias. Para que a igreja seja forte. Para que a igreja avance lá fora. Quando eu falo igreja, é a igreja no mundo todo. Então o que está ferindo essa honra ao Senhor muitas vezes é o nosso orgulho. A gente não consegue mais tirar esse pedestal das nossas vidas, amém? Amém, queridos? Saiba você que pode existir um negócio chamado honra vazia. E como eu falei aqui agora há pouco, eu repito, a minha oração para que isso caia do nosso meio. Essa oração vazia, irmãos, é trabalhar para o Senhor sem um pingo de temor. Vir aqui, ministrar a palavra, louvor e proferir o nome do Senhor lá fora, mas sabe daquela forma vazia? O que eu faço, irmãos, já não está mais reluzindo, já não está mais mostrando Jesus, já não está mais me colocando entre os príncipes como deveria ser. E na primeira oportunidade eu estou envergonhando o nome de Deus. Amém? Isaías 29:13 vai falar sobre essa honra vazia. O texto diz assim, acompanhem comigo aqui. Isaías 29:13 diz assim: o Senhor disse, visto que este povo se aproxima de mim com a sua boca e os seus lábios me honram. Amém? Os lábios honram. Os lábios dizem palavra bonita. Os lábios adoram a Ele. Os lábios dizem aquilo que as pessoas querem escutar. E os lábios dizem aquilo que a gente acha que está enganando a Deus. E da boca para fora, irmãos, é fácil. Tinha um amigo meu que eu trabalhava com ele, chamava Getúlio. Ele me ensinou um provérbio muito profundo. Ele dizia assim, ó, falar até papagaio fala. Foi uau. E é verdade. Já viram falar que a boca que se louva não tem honra? Mais ou menos assim.
E olha só o que esse texto mostra. Isaías 29:13 diz assim, já li isso aqui, né? Até uma parte, certo? Os lábios me honram, mas o seu coração está longe de mim. E o seu temor para comigo consiste só em mandamentos ensinados por homens, doutrinas humanas. Olha só, irmãos, as pessoas estão, isso aqui talvez te soa familiar. Ele disse isso aqui para um povo que era crente, olha, o povo está me honrando com os lábios, queridos, isso aqui é falsidade, isso aqui é hipocrisia, e precisa cair, amém? Se isso aqui te soa familiar, se você se encaixa muitas vezes nisso que está dizendo aqui, nós estamos dentro de uma igreja, participamos de muitas coisas, daqui a pouco tem coral da cantata, ensaio, mas irmãos, se a minha conduta está envergonhando no lugar de honrar, queridos, eu preciso consertar essa conduta em nome de Jesus, amém? Isso precisa mudar, essa metanoia precisa existir na minha mente, porque, irmãos, isso está enfraquecendo a igreja. Hoje a luta dentro da igreja, irmãos, é para que o meu ego, o meu ser, o meu eu seja fortalecido. E se aquilo não condiz com o meu ego, se aquilo não condiz com o que eu estou querendo viver para mim mesmo, aquilo não faz parte mais da minha vida. Chuta que é laço, amém? E a gente se torna aquele crente. Existe um negócio chamado a Santa do Pau Oco, né? Fui entender por que chamam isso. Era uma santa que ela não era maciça, ela tinha um buraco embaixo e servia para carregar um monte de coisa que não era legal na época. Santa do Pau Oco. Porque em vez de ser maciça, tinha-se um buraco, colocava as coisas. Vamos colocar droga, pode ser? Colocava ali e era usado para contrabando, é mole? Esse texto está nos mostrando mais ou menos isso. Pessoas que estão dentro da igreja, irmãos, mas a sua conduta não honra nada. Não tem como uma pessoa dessa ser frutífera. Amém? E nós nascemos para honrar o nome do nosso Deus, querido. O que você fizer, faça de todo o coração como para o Senhor, para que Ele seja honrado através da sua vida, meu irmão. Tenha temor de desonrar o nome de Deus. Tenha temor de desonrar o nome de Jesus. Tenha temor, irmãos, de desonrar a atitude de Jesus na cruz por nós. Amém? Glória a Deus. Uau. Estamos encerrando. Em Provérbios 3, versículos 9 e 10, é um texto bem famoso e conhecido, e fala sobre finança. E a finança é uma área, irmãos, deixa eu me ater um pouco aqui. O dinheiro, ele é o único item colocado na Bíblia como um senhor, fora o nosso Senhor. O dinheiro, a riqueza, ele é o único item comparado com o Senhor. Mateus capítulo 6, Jesus nos diz isso, olha, ninguém pode servir a dois senhores. Por que só a riqueza é comparada com um Senhor? Quando a gente fala sobre finança, irmão, na igreja, quando a gente ensina sobre finança, não é que Deus precisa de dinheiro. Não é que Ele é carente disso. Só que Ele quer conduzir o nosso coração. Amém? É tão legal esse negócio que a gente pensa assim, não sei se você tinha esse pensamento errado, mas uau, lá no céu vai ter ruas de ouro. Um dia a pastora Raquel trouxe uma pregação aqui sobre casamento, ela falou sobre muitas pedras preciosas que vai ter lá em cima, quando a gente chegar. Mas o lance das ruas de ouro, irmãos, por que é rua? Por que a promessa não é assim, lá você vai ter vários colares de pérola e ouro, você vai ter anéis de tudo que é tamanho, você vai ter tudo que você quiser de ouro? Por que não é assim a promessa? Sabe por quê? Porque lá não vai servir para nada, além de ser pisado. Então Deus, irmãos, Ele quer de nós, não é a grana, não é o tutu, Ele quer o nosso coração, mas Ele está envolvendo a finança com um Senhor e um Deus na Bíblia. Porque isso tem cegado a galera. Isso tem sido motivo de discórdia e também de escândalo nas igrejas. O que tinha que honrar está desonrando. E o nosso coração, queridos, ele está problemático em relação a isso. O inimigo, ele está conseguindo fazer o que ele quer, que é envergonhar a igreja. Irmãos, ele está envergonhando a igreja na miséria. Amém?
Porque a igreja está servindo a um outro Senhor. E quando você serve a um Senhor de fato, você honra Ele. Amém, gente? Estou sendo claro aqui ou não? Glória a Deus. Então Deus, Ele não pede honra porque Ele precisa. E Deus não tem problema de autoestima. Mas Ele quer regular o meu e o seu coração. E essa é uma das áreas, por isso que nós temos essa diferença aqui sobre dois senhores, porque é a área que mais pega o nosso coração por dentro. É a área onde a gente às vezes até entende e não quer enxergar. Nós estamos adorando a um outro Deus, honrando a um outro Deus que não é o nosso Deus. E por isso, irmãos, que é tão pesado essa questão que ele compara em Mateus 6:24, o dinheiro a um senhor. Em 1 Timóteo capítulo 2, vai falar sobre isso, sobre o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Perceba que não é o dinheiro, mas é uma área, irmãos, que tem pego o crente forte. E o intuito disso aqui não é falar sobre finanças, amém? Só que é uma das poucas, eu acredito que é a única passagem aonde Deus pede honra. Honrai ao Senhor com seus bens, com a primícia da sua renda. Ele está sendo específico, porque é algo, irmãos, que tem cegado a igreja, tem perdido, o nosso coração tem se perdido nessa questão. E fique tranquilo, eu não quero fazer outra oferta aqui. Nós precisamos entender, irmãos, se o nosso entendimento está honrando ao Senhor. Se a minha conduta de vida está honrando ao Senhor. Se eu honro ao Senhor em janeiro e não honro em fevereiro, eu vou honrar só em dezembro. Com a minha obediência, com o meu amor, com o meu trabalho, com o meu coração. Tem uma música muito legal que eu gosto, né? O cara fala assim: o que darei ao Senhor que tem tudo? O que eu poderia dar ao Senhor que tem tudo? Somente uma coisa, irmãos, Ele nos deu livre-arbítrio, Ele quer o nosso coração. E se com a minha atitude, se com o meu trabalho, com a minha finança, com o meu casamento, eu estou honrando ao Senhor, eu estou de fato agradando o seu coração. Perceba isso, irmão, eu e você, nós somos agentes de honra ou de vergonha? O que sai dos meus lábios honra ao Senhor ou envergonha? O que sai do meu coração, queridos, honra ao Senhor ou está envergonhando ao Senhor? Isso é um negócio, irmãos, que ninguém, nem a tua esposa vai conseguir responder por você, nem o teu marido. Mas é algo que eu e você precisamos entender, colocar em prática e, se necessário, trazer a mudança sobre as nossas vidas. Amém, queridos? Estão entendendo essa palavra? Para a gente encerrar, olha o texto de Apocalipse capítulo 5, versículo 11 e 13. Eu ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões e milhares de milhares, proclamando com voz forte: digno é o Cordeiro que foi morto, de receber o poder, a riqueza, a sabedoria, a força, a honra, a glória e o louvor. Então ouvi que toda criatura que há no céu e sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar, e tudo o que neles há, estava dizendo: aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro sejam o louvor e a honra, a glória e o domínio para todo o sempre. Amém? A minha oração, a nossa oração, que ela seja assim, queridos. Que tudo que eu fizer, eu faça como para o Senhor. Que tudo que eu fizer, possa honrar o nome do Senhor. Mas é tudo, irmãos, é tudo. Quem aqui aceita viver dessa forma? Em tudo que fizermos. Poxa, mas aí eu dei um escorregão e eu fiz algo que não foi legal. Irmãos, perdão. Genuíno, arrependimento. E coloca as coisas no lugar. Amém, queridos? Que a minha conduta de vida, que a sua conduta de vida, que os nossos lábios honrem ao Senhor, que o nosso coração de fato honre ao Senhor. E leve isso daqui hoje. A honra que você carrega, ela está no seu coração. Amém? Se eu posso fazer o valor que for de dízimo e oferta, irmão, se meu coração não está naquilo, não está tendo honra.
Eu posso dizer que amo a minha esposa 70 mil vezes. Se o meu coração não entende aquilo como verdade, eu não estou a honrando, porque a honra verdadeira está no nosso coração. Amém? Eu não sei você, irmãos, mas eu não quero perder meu tempo sendo falso e hipócrita. Eu não quero dizer a um amigo meu que amo, não quero dizer a Deus que amo, não quero dizer a minha esposa que amo, sendo que eu não amo. Não quero fazer algo, irmãos, que além de tudo ainda é mentira. E a palavra diz que o pai da mentira é o Deus deste século, cegou o entendimento dos incrédulos. Amém, queridos? Fique de pé no seu lugar. E por um instante você fechasse os seus olhos, a gente vai orar diante dessa palavra. Mas que eu consiga nesses dias rever o meu conceito sobre honra. Amém? E que você orasse nesse instante diante dessa palavra. E pensasse se você está colocando o Senhor onde deveria estar. Se existe alta consideração, se existe esse valor que nós carregamos em relação ao nosso Deus. Deus, muito obrigado por essa noite, Senhor. Nós te damos graça por essa palavra. Te damos graça por cada um que está nos ouvindo aqui nessa noite, Senhor. Cada um que está ouvindo pela internet. Deus, te damos graça nesse dia por tudo que o Senhor tem feito por nós, pela sua infinita bondade e misericórdia sobre nós. Pai, que esse sentimento, Deus, de honras venha sobre nós de uma forma sobrenatural. Deus, aquilo que tem que ser arrancado e tirar de nós, que nós possamos tirar, que nós possamos arrancar. Que nós possamos ser detentores dessa honra, Pai. Homens e mulheres de honra. Homens e mulheres que honram o seu nome, Pai. Homens e mulheres que decidem não envergonhar, Pai, o que o Senhor representa para nós. Traga essa graça sobre nós, Senhor. Traga esse entendimento sobre nós, Pai. Traga esse estilo de vida sobre nós, Senhor. Tire de nós toda falsidade. Tire de nós, Pai, toda hipocrisia. Pai, tire de nós todo sentimento, Pai, de soberba, que nos impede, Deus, de enxergarmos quão falho nós somos, quão pobre de espírito nós somos, ó Deus. Quão miseráveis nós somos e achamos que nós somos os melhores. Tire isso de nós, Pai, tire isso de nós que somos parte da Igreja de Comunhão e Vida. Que nosso coração possa realmente querer te honrar, Deus. Nosso coração possa amar os nossos irmãos como jamais vimos. Que nosso coração possa ser carregado de generosidade como jamais entendemos, Pai. Constranja a nós mesmos com tamanha generosidade do nosso coração. Que as nossas finanças venham honrar ao Senhor. Deus, que o nosso casamento venha honrar ao Senhor. Deus, que o nosso trabalho na igreja venha honrar o Senhor. Deus, que o nosso trabalho secular venha honrar o Senhor. Pai, que o nosso cântico venha honrar o Senhor. Deus, que as nossas palavras venham honrar o Senhor. Deus, que os meus filhos venham honrar o Senhor. Pai, que a minha casa venha honrar o Senhor. Deus, que a nossa alegria venha te honrar. Deus, que as nossas palavras que são proferidas, Deus, em ambientes onde as pessoas não estão tão fortes, venham honrar o Senhor. Deus, me perdoe, Pai, se eu tenho sido pedra de tropeço para os pequeninos, ó Deus, e dessa forma não tenho honrado o seu nome. Pai, me perdoe se eu tenho desonrado o seu nome fazendo a obra do Senhor relaxadamente, Deus. Me perdoe, Senhor, por ser um pastor falho. Deus, muitas vezes, ó Pai, mesquinho. Pai, muitas vezes um pai mesquinho, Senhor. Me perdoe, Pai, nós queremos nesse dia te pedir perdão por sermos pessoas que estão envergonhando o seu nome, talvez. E que em nós, Pai, possamos ser encontrados pessoas que são verdadeiras adoradoras, que te adoram em espírito e em verdade, Pai. Sem se preocupar com coisas que o Senhor pode nos dar. Eu te louvo, Pai, por essa igreja. Eu te louvo pela oportunidade dessa palavra. Eu te louvo porque o Senhor tem tocado os nossos corações nesses dias. Nós não estamos aqui por acaso. E aqui nós te damos toda a honra, toda a glória, Pai, em nome do seu Filho Jesus. A igreja diz... Pode dizer amém bem forte aí, aplauda o Senhor nesse instante. Dê um brado de vitória a Ele, amém? Aleluia! Glória a Deus.